Gente, este vai ser o tema, o pecado na terra. Vamos ver nesse tema como foi que o pecado entrou na nossa terra. Que era o Jardim do Éden, que era perfeito, mas hoje a gente estamos passando por vários sofrimentos, tudo por conta do pecado. Então, é o segundo tema do curso, né? Verdade e vida, né? Conheça o plano de Deus para você. Hoje é o segundo, esse é o segundo que eu estou gravando tudo hoje. O segundo vídeo, para você aprender sobre o pecado na terra, como entrou. Então, vamos começar. Quando olhamos para o sofrimento e a justiça que estão ao nosso redor, perguntamos, por que tudo isso? Por que tanta violência, tanta doença, tanta fome? Quem é o culpado de todo o sofrimento? Por que temos que enfrentar a morte e a dor da separação dos nossos queridos? E o mal surgiu no coração de Lucifer, que era um anjo de luz. Ele foi expulso do céu e se tornou-se o Satanás. E ele veio a este mundo recém-criado, levou ao pecado Adão e a Eva, os primeiros habitantes deste planeta. Como o pecado veio, a miséria e o sofrimento, finalmente a morte. Finalmente a morte, né? Então fala, né? Depois que ele veio, o pecado veio, né? Veio o sofrimento e finalmente a morte, né? E a Bíblia nos revela como tudo aconteceu. Então, primeiro, que duas atividades Deus deu a Adão quando colocou no jardim do Éden. Está escrito em Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, Deus, ele fez o Adão e Eva para que ele tomasse de conta, né, do jardim. Cultivasse, né, e guardasse lá, tomasse de conta. Segundo, quem veio a este mundo para interromper a felicidade do homem? Quem veio, né? Lá em Lucas 10:18, fala quem veio, né? Mas ele lhe disse, eu vi o Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, a culpa de quem? Do Satanás, né? Foi ele que veio. Ele caiu, né? Como um relâmpago. Quando ele foi expulso do céu, ele caiu aqui na terra. Terceiro, o que levou o anjo Lucifer a ser transformado em Satanás e ser expulso do céu? Onde está escrita essa história? Ezequiel 28:17 fala. E levou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Lancei-te por fora, diante dos reis, te pus para que te contemple. Então, o que fez ele ele ser transformado em Satanás foi porque ele levou o seu coração. Ele teve inveja, ele queria ser acima de Deus, né? Então ele queria ser maior que Deus, queria ter o trono dele, queria toda a adoração e o poder para ele. Por isso ele foi expulso, né? Foi transformado. E hoje ele é o Satanás, quem era o anjo de luz, e hoje ele é o Satanás, né? Causador de todo o mal aqui na terra. E para onde Lucifer foi atirado quando foi expulso? Onde está na Bíblia? Em Apocalipse 12:7-9. Revela onde que ele foi atirado. Houve peleja no céu, e Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele e os seus anjos. Então, gente, aqui revela que o Satanás, ele foi atirado aqui para a terra. Ele conseguiu enganar 1/3 de anjo. E que hoje eles são os demônios, que eles são os soldados, o exército de Satanás, que eles ficam por aí tudo. Todos os lugares, em todas as partes, né, fazendo maldade, né, que é o Satanás, é o chefe dos demônios, no caso. Quinto, pelo pecado, isto é,
pela obediência a Satanás e a desobediência a Deus. Qual foi a sorte do homem? Então, gente, o pecado é a obediência a Satanás e a desobediência de Deus. Qual foi a sorte do homem? O que aconteceu pelo pecado, né? Gênesis 3:23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que foi tomado. Ó, pelo pecado e a obediência de Satanás, porque o Adão e Eva, eles foram tirados, né? Eles foram lançados fora do jardim do Éden, porque eles desobedeceram Deus e eles obedeceram o Satanás, né? Porque Deus falou para que Adão e Eva eles não poderiam tocar e nem comer da fruta, né? Do conhecimento do bem e do mal. E o Satanás, que foi a serpente que a Eva, ela obedeceu, né? Ela desobedeceu a ordem de Deus, ela e o Adão, e comeram a fruta. Por isso eles foram lançados fora do jardim do Éden, né? E foram aqui para a terra, né? Que foram tomados. Está escrito em Gênesis 3:23. E sexto, além de expulso do paraíso, que outras consequências trágicas trouxe o pecado a todo ser humano? Qual foi a outra consequência que trouxe, né? O pecado. Por causa do pecado, qual é a consequência que nós temos por causa do pecado? Em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque através de Adão e Eva, que foi o primeiro homem que foi o Adão por causa do pecado dele, a consequência que teve, a morte, por conta dele, todos nós pecamos e todos nós morreremos, a primeira morte aqui, né? A primeira morte, por causa dele, entrou o pecado, entrou a morte, porque nós fomos feitos para ter uma vida eterna, assim como nós vamos ter uma vida eterna quando Jesus voltar e restaurar o novo céu e nova terra, que descerá para cá, Nova Jerusalém, que nós vamos habitar aqui, né? Na Bíblia fala. A gente vai descer a Nova Jerusalém, né? Adornada como noivo, como a noiva adornada para o seu noivo. Então, a gente vai ser novo céu, nova terra, vai ser feito tudo novo, né? E a gente vamos ter a vida eterna, que Deus prometeu a vida eterna para aqueles que o amam, né? E a gente não vai mais morrer. E nós tínhamos feito para isso. Se Adão e Eva não tivessem comido a maçã, a gente ia ter a vida eterna. A morte não ia ter doença, nem morte, nem choro, nem dor, nem pranto. Tudo isso que acontece, nem o pecado, não teria, seria perfeito, né, no Jardim do Éden. E será perfeito como o Jardim do Éden, novamente, que Deus vai criar tudo novo, vai destruir tudo, né, que com fogo, purificar a terra, para restaurar a nossa terra. E a morte, né, que entrou aqui por conta do pecado. O sétima lição. Tem Deus prazer no pecado e na morte do pecador? Essa pergunta é assim, se Deus tem prazer na morte do pecador, né? Se Deus tem prazer na morte, se Deus tem prazer no pecado e na morte do pecador, será que Deus tem prazer no pecado? Ou no prazer de ver um pecador morto? Está escrito em Ezequiel 33:11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta seu caminho e convertei vós de vossos maus caminhos, porque a vez de morrer a casa de Israel. Então, gente, Deus, ele não tem prazer na morte de um pecador, porque ele sabe que se a gente morrer em pecado, a gente vamos ser lançados, né? Que a gente fala que a primeira morte, né? Que a gente vamos morrer aqui. E se você morrer, você não estiver se arrependido dos seus pecados, se você não se converter dos seus pecados, você não aceitar Jesus, você não crer em Jesus, você será lançado junto com o fogo de enxofre que foi preparado, não para nós, Deus preparou esse fogo, para o Satanás e seus demônios, mas as pessoas que não ficaram do lado de Deus, eles serão lançados lá, junto com eles. Então, os deuses, eles se entristecem porque eles sabem que ele já perdeu aquela pessoa ali, que aquela pessoa não vai ter a vida eterna. Então, ele não tem prazer. Agora, ele tem prazer naqueles que se convertam, se converter aqueles, ele não tem prazer, está escrito, né? Ezequiel 33:11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor,
não tem prazer na morte do perverso, mas o prazer que Deus tem, que o perverso, o prazer de Deus é ver o perverso se converter, aceitar Jesus, se batizar, andar nos seus caminhos. Isso que Deus tem prazer, que ele se converta e viva, que ele se converta e tenha a vida eterna ao lado de Jesus, que vai ser o nosso governador aqui na terra. Então, é isso que Deus tem prazer. Ele tem prazer em que nós se convertamos nos seus caminhos, nós se arrependamos dos nossos caminhos mal, porque todos vamos morrer, ele sabe. Ou você vai morrer para ser ressuscitado para a vida eterna, ou para ser lançado no lago de fogo para ter a segunda morte. E o prazer dele é que todos nós vivamos, que todos nós se salvem. Por ele todo mundo ia ser salvo, mas é nós que tem a decisão, é nossa, de aceitar ou não aceitar, de obedecer a Deus, obedecer o diabo, de fazer o bem ou fazer o mal, praticar o bem ou praticar o mal. Isso é nossa escolha. Você escolhe se você vai beber, se você vai para festa, se você vai para a igreja, se você vai ler a Bíblia, se você vai matar, se você vai roubar. Então, não é Deus, é nós que escolhemos a nossa, se você quer ser salvo, se você não quer, né? Por ele todo mundo ia, mas as pessoas não querem saber dele, né? A maioria. Também ainda vão, né? A maioria ainda vai aceitar, assim como eu também. O 8 e último desse vídeo. A 8ª lição. Tendo o homem perdido pelo pecado do paraíso, a felicidade e a vida eterna, para que fim veio Cristo ao mundo. E a vida eterna, para que veio Cristo ao mundo. Então, tendo o homem perdido, né? Ele foi perdido pelo pecado do paraíso, né? Ele perdeu a felicidade e a vida eterna. Para que fim Cristo veio ao mundo. Lá em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tá vendo? Deus, ele ama nós, então ele mandou o seu único Filho, unigênito, para morrer, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos que creem em Jesus e obedecer, seguir seus caminhos, aceitar. Ele fala, né? Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Então, você tem que aceitar Jesus, se batizar e andar nos seus caminhos, examinar as escrituras, conhecer toda a palavra para que você seja, para que você pratique, para que você aprenda, para que você possa se habilitar, ter boas obras para poder falar da palavra do Senhor, poder caminhar pelo caminho certo, né? E então, este é o segundo vídeo, como o pecado veio na terra. Farei o segundo vídeo, né? Então, para você, se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no meu canal e aperta no sininho, né, de notificação. E se você quiser deixar alguma mensagem, né, você pode deixar aí. Quando puder, eu respondo. Farei o segundo vídeo. Até já.